histórico de perseguição, de assassinato, de desaparecimento. E ter acesso a essas pistas envolvia até, por exemplo, intermediários. Então, assim, eu devo dizer que não foi possível poder congregar todos por causa dessa dificuldade. Muitas das vezes inacessíveis e com alguma dificuldade não conseguimos nos juntar a todos. Geograficamente também. Aliás, e obrigado, professora Lívia, por exemplo, o Luarte da Irã teria sido fundamental nesse processo, porque o Luarte traz consigo outro debate. O debate sobre a mestiçagem, inclusive, e a forma como ele interfere no processo e dá dimensão internacional. Traz a questão também do debate de que ele é luso-angolano, por exemplo. Quando a esquerda portuguesa se mobilizou em relação ao processo, e aí, não me lembro o nome da deputada, por exemplo, que estava defendendo a perspectiva de um cidadão luso-angolano, que estava sendo cerceado a sua liberdade em Angola. Então, assim, não foi possível adentrar ao cenário do Luarte diretamente, mas foi possível trabalhar com os 6 ativistas que nos proporcionaram informações muito importantes em relação às suas experiências no processo. Daí que gostávamos de dizer ao doutor Helder e aos demais que no futuro próximo pudéssemos desenvolver algo estudo com outros especialistas, aprofundar um pouquinho mais a pesquisa, trazer novos dados, consultar também os documentos produzidos pelos procuradores, pelos juízes, pelos advogados, pelas famílias. Hoje, inclusive, infelizmente, os documentos, por exemplo, em relação aos jovens estão praticamente classificados. Gostávamos de, daqui a alguns anos, ver desclassificados desse documento e adentrar para esse processo de análise documental. Portanto, é isso. E aí, eu acho que frisaria também uma frase que foi fundamental durante a orientação e que a professora Lívia usava muito. A ideia de que, quando nós trabalhamos com a memória, não precisamos de todos a falarem sobre o processo. Esse processo pode ser desenvolvido por um sujeito, 2, 3, mas que eles podem trazer uma perspectiva sobre a questão que está sendo desenvolvida. Então, não sei se eu consegui, neste sentido, dar alguma resposta ao professor Helder. Sim, Oliveira, eu percebo perfeitamente os receios são vários, os cuidados também eram redobrados relativamente aos ativistas e era, de facto, complicado. Poxa, pensei que, sendo alguém ligado ao INCO e com as fortes ligações que eu vou ver mesmo no nível das redes sociais à Moção do Sul, fosse um pouco mais fácil. Nós estamos num momento um pouco complicado e pronto, acho que era um aspecto que provavelmente devia trabalhar um pouco no nível da descrição da metodologia, antecipar o cenário dos constrangimentos da pesquisa, porque chama a atenção essa observação indireta quando os atores estão aí, como outra situação, os principais atores também. Portanto, isso foi só uma observação no ponto dessa observação indireta para fontes propriamente ditas, e depois já num cenário mais afogado, depois de algum tempo, quase que, do ponto de vista prático, com algum esquecimento, como se pode observar, uma vez que há atores que ainda pedem a participação desses ativistas na atualidade, porque começa a pensar imenso. Aliás, o Dr. Washington disse aqui há pouco tempo que alguns são deputados, outros são deputados para outros cenários, e essa visibilidade atual se tem um momento fragilizado pelo contexto, e esse contexto foi cumprido e se volta para alguma dimensão, se calhar já não será a mesma coisa, é momento para outros atores. Mas pronto, a minha questão foi só nesse sentido, era de garantir na primeira pessoa, depois desses anos todos, que eles falassem sobre o assunto, se calhar abrissem um pouco mais. Mas também percebo, estamos no mesmo contexto, percebo muito bem como é que é essa questão das entrevistas. Já fui convidado para um livro há bem pouco tempo, a partir do ICS, e neguei a participação neste livro. Então, é normal. Quer dizer, aí, se calhar, o Washington arrisca-se mais. Muito bem, então, a outra questão é em relação à prima agrária.
Eu sei. Ok. A questão da primavera árabe produziu um debate intenso entre eu e a computadora, de como tentar perceber essa questão. E aqui eu penso que vou já reunir argumentos para, inclusive, englobar também ao professor hoje que colocou e ao doutor Rui Madeiro também colocado. Dos textos consultados, todos eles que fazem análise sobre a situação dos movimentos contestatários que começam a emergir agora, trazem o dado de que a primavera árabe terá sido fundamental. Dos textos. Washington, por exemplo, citou a própria Fortuna. Ele começa a fazer a análise a partir da primavera árabe. Apesar de ter passado todo o processo cronológico, ele está dizendo constantemente que as manifestações da primavera árabe acabaram por ter uma grande incidência sobre aquele processo. Ao longo do trabalho, nós não assumimos a ideia de que a primavera árabe terá sido um elemento que influenciou. Não. Mas que o processo dos movimentos que começam a se organizar e se manifestam a partir de 2000, acabaram por ter influência desse processo ligado à primavera árabe. Então, o que é que nós estamos tentando defender o tempo todo? É que, por exemplo, uma das entrevistas do texto diz que Luat, por exemplo, ele diz assim, olha, no espetáculo de Bob da Ray Sainz, né, onde estava acontecendo o espetáculo de rap, que inclusive ficou praticamente destruído. Ele faz o anúncio da manifestação, mas em entrevistas posteriores também vai dizer assim, não, era preciso chamar a atenção de que o grupo de jovens do Norte da África estavam conseguindo depor regimes longevos. Nós também agora precisamos ganhar coragem para destituir esses poderes que haviam sido constituídos historicamente. De um dado. O outro dado é, quando olhamos para Samir Amin, por exemplo, Samir Amin diz assim, olha, apesar do cenário do que está sendo traçado como primavera árabe, aquela região que está no nível da África subsaariana, por exemplo, vai ter impacto desse processo, mas se vai substanciar um novo movimento, que ele vai chamar de primavera negra, por exemplo. Quer dizer assim, não há uma espécie de primavera negra nessa região que está emergindo. Você tem movimentos a serem mobilizados ao nível do Uganda, tivemos protestos no Uganda, tivemos no Zimbábue, por exemplo, tivemos na Guiné Equatorial, as líderes que estavam há muito tempo no poder, o poder ficou praticamente balançado. Ou seja, há todo um movimento que acaba por impactar sobre a formação desse grupo que começa a se constituir ao nível do ano. Mas nós não estamos dizendo que é o elemento que, de certa forma, protagoniza todo o processo. Não, esses jovens já tinham produzido alguma memória, recuperaram, inclusive, do passado, que experienciaram em função dos seus próprios quadros ou marcos sociais de memória, vindo das famílias, vindo do hip-hop, também estão envoltos no processo de globalização e as condições socioeconômicas que eram debilitadas ou muito mais complexas, que de certa forma acabam por incidir sobre a formação da consciência desses jovens. Então, assim, é o que estamos assumindo constantemente ao nível do texto. Agora, o pessoal é diz, não, mas ia ser a primavera do Cacimbo. Não havia uma nomenclatura atribuída naquele contexto. Os jovens estão dizendo é que eles foram para as ruas, foram exigir a deposição do presidente, alguns foram exigir as condições, melhores condições sociais, é isso que eles estão relatando. Isso é visível das entrevistas que eles prestaram para nós, mas também é visível, inclusive, das entrevistas que nós recuperamos para entender melhor o processo. A outra questão, talvez também ligar ao zoológico, e depois eu posso tocar aí em algumas questões muito rapidamente, sobre a liderança. A própria construção do conceito revu é um conceito complexo, como eu já disse. Porque nas entrevistas os jovens estão afirmando várias vezes de que o conceito revu não foi um conceito que surge deles mesmos. É um conceito atribuído pela imprensa. E que depois foi assumido pela sociedade. Ou seja, quando falamos com o IT, falamos com o ATA, eles dizem que o conceito, quando eles começam as manifestações, numa primeira fase, inclusive, os jornais noticiam que eram jovens estudantes que se estavam a revoltar com o regime. Só que a Rádio Despertar,
a ouvir os rapazes e a buscar uma noção sobre as razões, quem é que está na liderança, porque acaba por entender que os jovens estavam usando conceitos revolucionários, por exemplo, não só revolucionário, que é um conceito que já vinha até do hip-hop também, porque quem fizesse o underground era visto como o revo. Só que esse conceito não está atrelado diretamente a esses jovens, porque nem todos eles são rappers também. Aliás, o próprio Vitor dali diz que eu não sou rapper, eu venho porque tenho outras interferências no processo de formação da minha consciência política. Mas assim, quando a imprensa percebe que grande parte desses jovens vem do rap e estão assumindo o conceito de rap, então designa esses jovens de rap para dizer o quê? Um grupo de jovens de origem diversa, condição socioeconômica diferenciada, intelectuais e alguns deles até analfabetos, se assim posso dizer, que se reúnem dentro daquela estrutura e começam a exigir melhoria das condições de vida. Esses jovens não estão assumindo a existência de uma liderança. Eles não têm um líder. Inclusive, quem convoca a primeira manifestação é um sujeito anônimo, que até hoje não se confirmou quem é, apesar de que Pedro diz que é ele que tinha mandado as mensagens. Esses jovens estão desvinculando-se sim dos partidos políticos tradicionais, porque eles acham que a situação socioeconômica que se viveu até aquele momento era a responsabilidade dos partidos tradicionais históricos, que conquistaram a independência, mas não foram capazes de garantir um país mais democrático. Esses jovens, de certa forma, não estão aceitando que, por exemplo, sejam orientados por uma norma, por exemplo, por um regulamento. Portanto, é um grupo de jovens heterogêneos, não tem liderança, não tem articulação. É claro que há jovens que estão juntando-se a esse movimento e já tinham um repertório importante. Por exemplo, Domingos da Cruz já é um intelectual, e a professora Lívia foi o que me ajudou a entender isso, quando via bastante o Domingos da Cruz dizia assim, não, esse é o articulador. Por quê? Porque o Domingos da Cruz via como um intelectual que já escrevia livros, por exemplo. Eu lembro do primeiro livro dele, Para Onde Vai Angola, que já fazia críticas contundentes em relação à situação política que se vivia. Já vinha do jornalismo também, é um professor de filosofia que já tinha sido expulso pelas críticas e pelas aulas que ele fazia ao nível da escola em que ele estava sendo contratado. Já tem esse histórico, mas nem os próprios jovens admitiam, e admitem até hoje, que Domingos da Cruz fosse o seu líder. Tanto mais para o Estado, na altura em que eles são detidos, são julgados, era preciso construir a narrativa de que tem um cabeçalho, tem um responsável. E Domingos da Cruz acaba por ser colocado nessa posição de que era o indivíduo já articulado, inclusive com esse vício e não sei o quê, para garantir a possibilidade de que a ideia do golpe, né, teria sido verdadeira e que era preciso condená-los por isso mesmo. E é claro, doutor Helder, o papel dos intelectuais, tal como frisei, quer dizer, Luan já vinha com 2 licenciaturas, por exemplo, quer dizer, formado em economia e formado em informática, em engenheiro informático, quer dizer, tínhamos o Carbono Casimiro, que foi muito importante nesse processo, Domingos da Cruz, que já vinha da filosofia, Nuno Altamdala, que já vinha da linguística, tinha sim intelectuais, mas o processo que ele assume numa primeira fase não são grande parte desses intelectuais, eram jovens que tinham esse momento, eram jovens que estavam simplesmente na universidade, grande parte desses intelectuais se assumem como aqueles que fazem uma espécie de análise exógena sobre o processo, ou seja, eles estão regulando, estão escrevendo, mas não se envolvem diretamente. A primeira vez que temos esses atores a participarem diretamente, ocorre sobretudo nas últimas manifestações, e a partir do momento em que eles dizem assim, e Hitler diz muito bem isso, Hitler diz assim, olha, esses intelectuais depois entendem que os jovens estão desorganizados, e decidem começar a fazer debates em torno do livro de Djelichá. Ou seja, há aqui uma estratégia agora que começa a ser montada para constituir um movimento. Mas os debates não foram conclusivos, porque o próprio Hitler diz o quê? No primeiro dia eles eram para discutir sigla, outra eles vão discutir um programa, outro vão discutir sobre o nome da grupo. Aí o Hitler disse, não, outros começaram a desistir, porque perceberam que se estava criando um partido político, e isso, de certa forma, podia matar a intenção dos movimentos que deviam continuar desarticulados para que o próprio sistema não destruísse essa estrutura opositora que tinha sido criada. Em relação à questão da oposição, na verdade, os próprios jovens também são oposição. Isso fica claro ao longo do texto, porque, e aqui na análise que nós fazemos sobre a questão das mídias, as mídias estão revelando que esses jovens são também acusados de terroristas, agentes do imperialismo, jovens que estão sendo manipulados pelo Ocidente. Tem também essa acusação. Então, assim,
eles por si só são um grupo de jovens que são vistos como opositores. O sistema está olhando para esses jovens como aqueles que pretendem deter o poder. Então, o que é que vai acontecer? A diferença entre eles é que os partidos políticos são vistos como organizações políticas legitimadas, reconhecidas institucionalmente ou constitucionalmente e que agem nos marcos da lei. E esses jovens são vistos como um conjunto de jovens de origens heterogêneas e que simplesmente fazem uma espécie de oposição fora dos parlamentos, fora dos marcos da lei. No fundo, o discurso que estamos a assumir, eles nem são vistos, inclusive, como uma espécie de sociedade civil, dentro da perspectiva do que a questão está defendendo. Eles são vistos como movimentos sociais. Ou seja, estão se articulando dentro de uma estrutura fora do que a lei prevê, do que a lei, por exemplo, defende que os jovens devem fazer. E eles acham que é dessa forma que conseguem, por exemplo, alcançar o sucesso da nova luta contra o próprio sistema. Então, assim, o sistema, inclusive, o regime atribuiu uma designação para classificar esses jovens, né? Chamava-os de sociedade civil não organizada. Eu acho que é o conceito do próprio sistema político. Sociedade civil não organizada. Mas nós preferimos assumir a ideia de que eles eram um movimento social, mas sempre naquele contexto. Portanto, não é que existe um desligamento em absoluto, não. Há relações. Porque em algumas manifestações, quem cria o suporte da base, do grupo de quem vai participar das manifestações, acabam com seus partidos da oposição. Então, assim, em algum momento, as intenções desses jovens estavam muito próximo também dos interesses dos partidos políticos que pretendiam que o próprio regime também caísse. Eu não sei em relação ao sou eu, são essas questões. Em relação ao sou eu penso que em relação a tudo que foi colocado, nós acatamos, né? E aí depois eu aproveito e discutir com a professora o que é que fica e o que é que vai para fora. E eu penso que essas opiniões todas são importantes. Na verdade, talvez, tal como disse o professor Mineiro, talvez seja a questão da forma. Eu acho que é isso. Porque, ouvindo bem o que o professor Washington colocou, acabou por trazer elementos de qualquer forma da tese. Muitas das questões colocadas são elementos da tese. Talvez não tenhamos colocado da forma como o professor Washington colocou. Porque assim, nós estamos dizendo desde o princípio que, em tese, estamos defendendo, estamos tentando entender como esses jovens foram fundamentais no processo da democratização de Angola. E a ideia é tentar recuperar as memórias desses jovens, as memórias, sobretudo traumáticas, produzidas dentro desse processo. E aí, o professor Washington coloca a questão dele, não, mas por que se faz um recuo para trás? Porque, por exemplo, para ele diz assim, olha, não é possível compreender esse processo histórico-político do país se você não fizer uma ligação com elementos históricos relacionados ao próprio país. Ou seja, esses jovens são frutos de um contexto cuja história, inclusive, não permitiu que houvesse melhoria nas condições de vida desses jovens. De qualquer forma, há uma espécie de continuidade de uma política que começou no pós-independência e que acabou por abranger a vida desses jovens. Então, quando nós dizemos assim, olha, existe uma trajetória, estamos recuperando a ideia de que o fato deles vivenciarem um pouquinho da história de Angola, o fato deles nascerem de famílias em que, de certa forma, contaram e vivenciaram um pouquinho desse cenário da guerra civil, o cenário da falta de democracia, ou o fato deles, inclusive, aprenderem na escola sobre a situação real do país e serem. Tudo isso, de certa forma, interferiu na vida desses jovens. Só para ter uma ideia, o Hitler e o Guido, que são os exemplos que eu gostava de citar, em entrevista eles deixam a entender uma dúvida importante. Eles dizem que se juntaram ao movimento porque as províncias de onde eles vêm são províncias historicamente excluídas. É o conceito que eles estão utilizando. Ou seja, eles dizem assim, olha, desde o contexto da luta de libertação nacional, que o leste de Angola nunca foi incluído dentro das políticas do Estado. Os mais velhos que lutaram naquele contexto também foram excluídos. E nós viemos fazer uma espécie de representatividade dentro dessa luta. Ou seja, garantir que o leste de Angola participa desse processo. Então, não tem um elemento que se desligue imediatamente. É uma memória, assim, nova em função das circunstâncias em que eles estão inseridos. Mas essas memórias não deixam consigo elementos do passado, porque acabam por interferir, inclusive, na tomada de
desenvolver dentro daquele contexto. E aí, eu não sei, eu precisava ver mais, eu ouvi muito bem os álbuns dele se capa. Eu ouvi muito bem os álbuns dele se capa, inclusive foi ele se capa que me salvou. Então acho que ele teria sido um criminoso, mas foi o capa com meu amigo Jorge. A trincheira de ideia foi muito fundamental para mim naquela altura. Pela primeira vez eu ouvi isso quando eu tinha, acho que os meus 14 anos, e eu tomei consciência de que o pai estava com um problema. Mas ele fica o tempo todo, nas músicas dele, ele faz retrato sobre a guerra. O tempo todo. Inclusive, se o professor Washington parar para ouvir a música dele, o guerrilheiro, vai entender. Porque é ele o tempo todo está dizendo assim, o contexto que estamos vivendo, e ele é perdido nas matas da fome, ele não sabia que eu gostava de poder rimar parte da música, porque eu decorava isso e eu cantava. Como que acesso a Bíblia? Então, a música dele se capa, era o nosso livro naquele contexto. E ele conta a cena do guerrilheiro e cria uma espécie de contextualização para buscar elementos do colonialismo, buscar elementos da guerra civil, para dizer assim, olha, esse jovem aqui que é o guerrilheiro, que tem que zungar, que tem que vender, que tem que sustentar a família, que tem que vai modelar, acaba por ser um jovem vítima de todo o processo histórico do país. Ou seja, tem problemas do passado não resolvidos nesse país. Não se fez um pacto de regime, não se fez um pacto de Estado que permitisse transigir esse país para uma nova situação. Portanto, o mesmo sistema que assumiu o poder extensivo continua a ser o mesmo sistema que continua a maltratar essas crianças que são inocentes e não sabem por que razão se continua lá. Então, assim, eu não penso que seja um elemento desligado. Outra coisa, o Sócio também coloca a questão de que era preciso analisar por que Xeroca não deu destaque, não foi um assunto inclusive que se pode dizer que destacou a luta dos movimentos. Não. O próprio MCK, em entrevista, ele diz, inclusive, que o caso Xeroca foi importante para dar destaque a ele. Porque o MCK era anônimo. Ele diz que a partir do momento em que passei a ser entrevistado em relação ao caso Xeroca, foi fundamental porque as pessoas passaram a conhecer um campo de intervenção política e social menor que fala sobre as condições socioeconômicas do país. Mas o caso Xeroca não tinha sido nenhum live de revolução. Por quê? Porque havia uma cultura de medo constituída historicamente. O país vinha de uma guerra civil de 27 anos, professor Washington. Nós terminamos a guerra em 2001, as pessoas viviam uma cultura do medo. Isso muitos autores atestam. As pessoas, inclusive, se lembramos da música de Valdemar Vaz, que dizia que esse menino não fala política. Já vinham de 75 com os assassinatos do 27 de maio. Tinham a questão da sexta-feira sangrenta. Tinham as caças das bruxas com a UNIT, inclusive. Tinha a situação dos confrontos pós-eleitorais em 92. As pessoas não queriam falar de política. As pessoas tinham medo de falar sobre esse contexto. Então, o que é que estamos dizendo? Chegando até 2003, 2004, mesmo que sei lá que tinha sido uma música que fez muito sucesso, não foi fundamental para ativar a consciência revolucionária e incitar esses jovens a começarem a lutar. Houve sim grupos que estavam sendo constituídos no âmbito do rap, no âmbito da sociedade civil, que estavam articulando ideias, mas não havia tanta coragem para enfrentar o regime repressor. O que mais eu podia dizer? Eu penso que essa questão da primavera árabe, né, que é só uma questão de conceito e tal, precisávamos ver também. A internet. Na verdade, nós também não estamos dizendo que a internet foi um instrumento que mobilizou. Não é bem assim. O que está sendo afirmado ao longo do texto é que a internet foi um novo instrumento utilizado por esses jovens para garantir que consigam se mobilizar. Mesmo que ela exista, não há uma espécie de determinismo tecnológico, e eu acho que não é esse que está sendo tomado. Porque assim, os estudos, sobretudo de Manuel Castells diz assim, olha, nos regimes ditatoriais e autoritários, o poder se configura por via do controle da informação. Ou seja, quanto maior for o controle e a centralização da informação, menos possibilidade do cidadão comum ter acesso à informação. Então, o que acontece? Com o surgimento da internet e a sua proliferação, os regimes não estavam preparados para manter o controle da informação. Porque os jovens passaram a ter acesso à informação por outros meios. Pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram agora. E passaram a entender que em outra realidade estão acontecendo as revoluções. Então, o que vai acontecer? A internet, nesse caso, passa a ser um vírus.
Está sendo demonstrado isso logo na introdução, demonstrado dizendo assim, olha, eles faziam recurso a essa tecnologia para fazer publicações, inclusive, sobre manifestações que vão acontecer, para tentar colocar, por exemplo, vídeos, fotos sobre atrocidades do próprio sistema, através da violência do Estado está agindo sobre eles. Enfim, como um espaço, inclusive, de democratização do próprio debate. Então, o que estamos assumindo é que a internet faz toda a diferença nesse processo. Mas não significa que terá de uma espécie de determinismo tecnológico. E aí, em relação às últimas questões, eu acho que tem elementos que sim, precisamos aprofundar, mas é como o senhor uma vez me disse, eu vou usar as suas palavras. As suas palavras, o senhor uma vez me disse que tese final e tese que se defende, tese que termina. Mas eu não podia ficar mais a fazer o que eu vou fazer depois, eu vou acrescentar, mas assim, era preciso terminar só. Tem umas coisas que Oi, Oliveira, deixa eu só, assim, só o Galera falou, eu vou eu podia arriscar, terminar e vamos debater depois, né? Mas a tese é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, é um ponto de partida, tenha isso na cabeça. Eu só vou colocar uma coisinha para vocês, só para a gente perder. Às vezes eu trabalho com lutas sociais, né? Brasil, Angola. E tem uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, de pesquisa, é que a gente trabalha com personagens disruptivos. São personagens que rompem a ordem social. E ao romper a ordem social, eles implodem o contexto. E daí eles se conectam a outros contextos. Que outros contextos são esses? Aí cabe a gente entender. Entender quais são e pesquisar. Né? Então, essa coisa da disrupção é um negócio muito interessante. E uma outra coisa que você falou da questão que da fala política. O rapper do Cherokee é uma senhora que fala política. Você mesmo disse aí que o que falou. Né? Quando eu falo do Cherokee, não é pelo Cherokee, mas pelos vários Cherokees que existiam cantando uma música, né? Essa música é do caramba. Muito assertiva contra o celular, no meio do negócio, né? Num contexto de muito genocídio, de muita violência, como você mesmo colocou aí. Então, isso, cara, fala política, isso é luta política, porque a política não se dá só na forma como a gente acredita, a luta política se dá como ela tem se dado. Né? E só para colaborar em uma coisa, eu acho que a única coisa que eu pediria só para você, eu não estou fazendo cuscuz aqui na rua, vendendo cuscuz, pamonha, pamonha. A única coisa que eu chamaria a atenção para você é, o professor Bruno falou, anunciar a tese de cara. A tese é essa. E na introdução, eu quero dizer quem são os seus personagens. Eu acho que essa é um lugar fácil de fazer, né? E tornaria, vamos dizer, tornaria mais legível, simplesmente faz a tese falar. E você falando é ótimo. Acho que as coisas ficam mais claras até e mostram o tanto que você sabe. Sim, só uma questão aí sobre as mulheres. Essa questão sobre as mulheres também foi um diálogo que assim, também tem que assumir aqui o debate que aconteceu com o orientador inclusivo. Quando nós introduzimos a questão das mulheres no processo que foi fundamental, eu pessoalmente, a partida, queria assumir que fossem mulheres feministas. Mas a sua amiga deixou claro um elemento. Elas não eram mulheres feministas, porque aqui o movimento seria muito mais amplo, havia uma discussão científica e até um mais ideológico para entender essa perspectiva do que elas estavam assumindo. Nós assumimos essas mulheres como ativistas dentro do processo.
E elas não estão lutando pelos direitos das mulheres, elas estão se envolvendo, e isso fica claro, em torno das entrevistas, dentro desse processo de democratização que estamos colocando. É claro que a reforma implícita, e mais depois também eu digo assim, as entrevistas que elas passaram a ceder, porque elas depois passaram a se juntar a movimentos feministas, como é o caso do próprio Ondiano feminista, ou o caso do outro movimento que a Laura faz parte, elas passaram a se assumir como feministas. Então, assim, o corpo dessas mulheres, quando são espancados pela polícia, não são espancados por serem mulheres. Eu gostava de deixar esse evento para... A Laurinda é espancada por ser ativista, ou seja, a polícia está falando para ela de que você, mulher, devia ficar em casa. É mais no sentido de que esse processo de violência, quer seja verbal, quer seja física, durante a tortura que ela sofreu por ser ativista, por estar dentro de um processo que o próprio regime repugna, persegue. E a Laurinda já tinha histórico de perseguição nesse sentido. Eu entendo que se ela não estivesse naquele lugar, se assumido como ativista, desenvolvido todo esse processo político que já tinha acontecido desde 2011, provavelmente, igual às outras mulheres, não teria se submetido, ou não teria sido submetida a esse processo de tortura que aconteceu. Agora, é claro, se o Sons coloca ainda mais, tem essa questão da mulher, a linguagem, a desigualdade, eu acho que isso dá uma outra tese também, dá um outro debate. Podíamos também poder analisar, né, ou se puder deixar os outros autores para entender como a participação das mulheres também define aqui a ideia dos movimentos pró-defesa dos direitos das mulheres, que começam assim, a afirmar ou reafirmar dentro daquele contexto, inclusive também tentar, de certa forma, destruir uma narrativa de que, inclusive, em processos históricos anteriores, as mulheres não estavam lá, quando elas estiveram com militantes ao nível dos três movimentos de libertação, e, inclusive, assumiram pastas muito importantes mesmo no processo da implementação e implementação da democracia no nível de agora. Mas o certo é que nós estamos assumindo a desse lugar. Aí o Sons também coloca mais as contradições. Eu penso que, vou dizer aqui, permita-me só. Eu penso que aprendi muito com a professora Lívia também. Se perceber ao longo da nossa narrativa em relação aos jovens, nós não assumimos a ideia de que eles são vítimas. Assumimos a ideia de que eles são protagonistas dentro de um Estado autoritário. E que esses jovens tiveram a coragem, diferente de outros jovens, de se posicionarem face à política autoritária que existe também em todo o país. Então, se eles foram presos, foram torturados, eu sei que essa situação foi periclitada e, de certa forma, causou danos a esses jovens. Mas foi fundamental a coragem que eles tiveram. Então, nós assumimos eles como atores, protagonistas, sujeitos de uma história que, no futuro, passará a ser importante para entender o próprio processo histórico de Angola. Daí que também ficou a questão de que as contradições podem ser exploradas, provavelmente no blog. Eu tive acesso a entrevistas, depois as muito mais sensíveis, que eu acho que não adianta estar a dizer aqui, entre os próprios ativistas, conflitos internos, infiltrados, algum machismo, por exemplo. Eu podia dizer essas coisas ao nível do texto, mas eu achei que era preciso ainda reafirmar o protagonismo desses jovens, para que em futuros textos possamos discutir com alguma profundidade os outros elementos que me colocaram ao longo das entrevistas. O resto, só nós, eu acho que pode, né? Assim, como eu falei muita coisa, aí também, aquilo que eu não respondi, os sons para colocar na resposta, para ajudar, a causa só lembrou. Aí, passamos para o som. Então, eu penso que todas as questões colocadas são fundamentais para nós e também vou aproveitar depois as próximas orientações. Eu já sei que segunda-feira já começa. Mas eu lembro disso, né? Aí segunda-feira já começa a isso. Então, são questões que respondem agora. Em relação ao conceito de sociedade civil, também foi questionado pela orientadora também.
mas era inevitável, porque o tempo todo comparecia. Os vários autores, Lucas Rousseau, Elísio Macamo, todos eles falavam de uma espécie de sociedade civil. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos, ao longo do texto, que nós não podíamos assumir esse conceito de sociedade civil, que é um conceito neoliberal, que tem as suas próprias implicações, e acabamos por fazer recurso à questão dos movimentos sociais. Ou seja, se nós, por exemplo, fizermos um recuo logo na introdução, e quando falamos sobre a historicidade dos movimentos sociais em Angola, nós tentamos colocar isso em claro, para dizer assim, olha, tem aqui uma historicidade de movimentos que se opõem a estruturas dominantes, desde o contexto colonial, contexto pós-colonial, como o monopartidarismo, mas o certo é que depois se desenvolve dentro de uma espécie de sociedade civil que vai ser contraposto com a existência de movimentos sociais. Penso que talvez rever algumas coisas e deixar isso mais dividido, mas o certo é que tentamos nos distanciar em algum momento e fugir um pouquinho desse debate mais filosófico também, em relação a Marx, que poderia ser muito mais complexo. Mas é uma visão que nós também atacamos e aí depois podemos conversar melhor com o orientador. Em relação à memória, na verdade, só o que estamos trabalhando é a existência de uma memória, e eu tenho tentar demonstrar isso o tempo todo. Ela não é uma memória social, nacional, consensual, no contexto nacional. Ou seja, existem memórias contraditórias dentro de um mesmo país. Tanto, quando nós analisamos jornais, inclusive, dizemos isso, né, professora? Que enquanto os jornais privados estão chamando esses jovens de heróis, como aqueles que se opuseram contra o regime longevo, os jornais públicos estão chamando eles de terroristas. Então, assim, existe uma tentativa propositada da parte do próprio sistema em construir uma memória nacional e de que o caminho que esses jovens estavam seguindo é um caminho perigoso. Então, não existe uma memória social ou uma memória nacional que seja vista como consensual no nosso contexto. E, aliás, isso aqui, esse elemento já é um elemento histórico também do nosso país, porque no texto deixamos de ver, por exemplo, a citação de Conceição Neto, que diz que a memória em Angola é inflamável. Deixamos isso lá no texto. Porque a Conceição Neto diz que é inflamável pelo facto de que, em relação aos movimentos que lutaram pela libertação de Angola e participaram do processo histórico ligado à guerra civil, existem visões diferentes sobre todo o processo histórico. Ou seja, cada movimento tem a sua galeria de heróis, de vilões, tem as suas dias de comemoração do Dia da Mulher, do Dia da Juventude, tem os seus bustos, por exemplo, dos heróis que eles devem idolatrar. Ou seja, a memória em Angola, ela é inflamável na perspectiva da Conceição Neto. E isso também se torna visível ainda nessa contemporaneidade que tentamos estudar. Né? A ideia de que o que está sendo colocado é que não é que seja uma memória nacional, mas que ela continua a gerar compreensões internas. E em relação ao movimento que nós trabalhamos, nós percebemos que ela é uma memória coletiva. Os mapas que esses jovens estão utilizando para reconstruir as suas experiências no âmbito do processo são praticamente comuns. Portanto, em relação a esses jovens e pessoas muito próximas ou outros protagonistas, existe essa memória, que de certa forma é atravessada pela memória social mais abrangente, que traz consigo outros problemas. Nós usamos o conceito de memória política, mas é uma perspectiva de leadership. Ele trabalha muito essa ideia da memória dos debates, ou seja, a nossa perspectiva era tentar trazer o argumento de que esses jovens, o tempo todo, estão reconstruindo uma memória da resistência, nessa perspectiva. Ou seja, existe uma memória oficial, constituída pelo próprio Estado, mas, em contrapartida, os jovens, os jornais privados, as redes sociais acabam por reconstruir uma memória alternativa face a essa memória hegemônica construída. Então, assim, Wittgenstein diz que é a memória que é constituída pelos movimentos sociais e que muitas das vezes resistem contra os poderes hegemônicos. Eu penso que é isso. Eu acho que é assim. Sobre o tema, a situação de Rui Blana, porque Blana tem um texto sobre
o afropolitismo. Penso que é isso. Ele trabalha a ideia da utopia em PPP. É uma obra que eu, inclusive, recomendo ler, né? Para vender o peixe aqui. Na verdade, a PPP está ressaltando a questão de um grupo de jovens que, no período colonial, muitos deles vão estudar fora, alguns continuam dentro do país e começam a pensar numa Angola independente, justa, e que vai dar dignidade às pessoas colonizadas. Só que esse grupo se junta, vai para a luta, alcança a independência, e aqueles que tinham ideias de liberdade se transformam nos principais ditadores. Ele diz assim, há uma geração de utopia que sonhava com um país diferente, mas infelizmente esse país sonhado nunca aconteceu. Então, Luiz Blanc pega essa ideia e diz assim, não, nesses jovens também existe uma espécie de afrofuturismo, ele usa esse conceito. Também existe uma espécie de afro-utopia, ou seja, ao mesmo tempo em que eles estão inseridos num contexto distópico e com várias dificuldades e vicissitudes, eles percebem que juntar-se a essa luta, por mais atrocidade que isso significa alcançar essa utopia. Qual é a utopia? A ideia de que podemos ter um país que vai dar dignidade a todos os angolanos. E eu acho que podemos aprofundar esse debate com a literatura no futuro e poder implementar isso. Eu não sou muito bom de falar. Eu gosto do não é contraponto, porque ele observa o seguinte: você terminou por fazer esse conceito de sociedade civil sem explicitar de que se trata. Porque há momento que você fala sociedade civil, depois você fala organizações da sociedade civil, depois organizações sociais. Aí você vai se afastando. Mas, de qualquer maneira, o que é que aconteceu? É que você transformou esse conceito num fio condutor do seu trabalho. Parecia que o fio condutor do seu trabalho seria a memória coletiva dos jovens. Aquele grupo de jovens depois foi preso. Parecia ser isso. Porém, quando chega, você revaloriza o conceito de sociedade civil, vincula a imprensa não oficial, eu não utilizaria oficial, certo? Imprensa oficial, ou oficiosa, em certo momento. Aliás, é um momento que você está mencionando o jornal, ou você bota público em letra maiúscula, eu entendi que era o jornal público de dificuldade. Ou não, mas parece que lá adiante não casa bem, certo? Se você lê o isso, está aí, olhando questões que são menores, mas podem prejudicar. Então, o que é que acontece? Aí você, no fim, recupera o movimento social. Mas isso é tão presente em seu texto que, a certa altura, você chega a dizer que o presidente Eduardo Santos criou uma sociedade civil degenerada. Aí a gente fica preocupado, certo? Com esse fato. Porque eu, inclusive, atribuo a isso, certo? Você não ter conseguido uma generalização maior, que chegasse à essência do problema da memória desses jovens. Essa memória coletiva persiste. Ela continua. Há alguém, certo? Além desses jovens,
uma geração próxima, uma geração posterior à geração deles. Vamos colocar 20 anos de distância do mais velho deles. Há a possibilidade de continuar isso como memória coletiva, ou ela será tratada apenas como história. Né? Porque a gente tem que distinguir esses dois níveis. O nível da memória, tá? Do nível da história. Aliás, o seu texto é muito bom tratando da história. Quando trata da memória, por que você não dá consequência à teoria que você abraçou? Aí você tem dificuldade de formular uma tese sobre a memória coletiva desse estudo. É evidente que você está outro de razão. É evidente que toda mobilização da sociedade iniciou até para que eles tivessem essa memória, conservassem e construíssem coisas que fossem memoráveis. A grande questão que me parece é essa. O ato desses jovens é um ato memorável por quê? Porque nem todo ato é memorável socialmente nem coletivamente. Fica no lado da nossa questão. Né? É isso, mas eu gostei disso. Vou, inclusive, ler de novo. Né? Agora você tomou terra, pega os predadores, você vai ver o que é a corrupção em escala moral, né? Que é um dos erros fundamentais dos predadores. Claro que, certamente, que muitas questões, faz parte do processo de passagem importante do balanço intelectual, é um livro consistente, de organizações, de produção, e realmente a tese é um momento especial para a dança, para ele organizar um grupo coletivo, para ele um grupo que acaba também revisando questões do cotidiano do trabalho, do dia a dia, do grande esforço de mobilizar a tese nas crianças espaços, ou tem uma diferença. Então, nós vamos tentar fazer tranquilamente, para as necessárias, para que o trabalho seja dado por comunidade. Então, eu vou pedir licença à plateia de Ana Oliveira para deixar a banca.